Olá, pessoal! Prontos para mais um vídeo destruidor da família brasileira? Bem, hoje abordaremos um assunto bastante polêmico, a questão da liberação das drogas, mas do ponto de vista das questões sociocientíficas. Sendo assim, como citamos no vídeo sobre o aborto, as questões sociocientíficas são questões polêmicas, de difícil resolução científica e amplamente divulgadas pela mídia. Neste contexto, recentemente em debate pela Prefeitura do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro e Marcelo Freixo apresentaram argumentos bem opostos. Flávio acredita que a completa proibição do consumo e comercialização das drogas é o melhor caminho para evitar os problemas relacionados a esse comércio, enquanto Freixo acredita ser necessária uma mudança de foco. Ao invés de combate criminal, uma política pública que trate os usuários como uma questão de saúde pública. Esse é um ponto bem relevante para o nosso vídeo, uma vez que discussões com argumentações parecidas com a dos candidatos são bastante comuns no mundo, e já vamos explorar um pouco melhor esses dois extremos. Mas antes de tudo, o que é droga? Bem, podemos utilizar a definição de Luciana Rodrigues, que considera a droga qualquer substância que atua sobre o sistema nervoso central que, após julgamento de valor, ganha a qualificação normativa de lícita ou ilícita, mediante a criação de uma norma proibitiva. Dessa forma, até um cafezinho pode ser considerado uma droga, uma vez que a cafeína atua no sistema nervoso. Além disso, o consumo de drogas é bastante comum na história humana. Estão presentes em rituais religiosos de diversas tribos. Lembre-se que até a Bíblia cita a embriaguez de Noé em Gênesis. Na Revolução Industrial, em que o álcool era uma forma de amenizar o cansaço e o tédio com o excesso de trabalho dos ingleses, na mastigação de folhas de coca nos Andes, entre outros exemplos. Dessa forma, a proibição das drogas é algo recente. Os Estados Unidos são uma grande força no que diz respeito a uma política repressora e criminal, chegando a declarar nos anos 70 a guerra às drogas. E influenciou a ONU na elaboração de tratados internacionais para o combate repressivo às drogas, que no início do século XX começou a influenciar o governo a impor o ideal protestante. Lembra da definição de droga? Nela dissemos que existe um julgamento de valor sobre o que é lícito e ilícito. Bem, essa política de repressão norte-americana tem a sua origem em sua classe protestante, que no início do século XX começou a influenciar o governo a impor o ideal protestante de abstinência, inclusive do álcool. Tanto é que os Estados Unidos chegaram a proibir até a venda de álcool em 1920 a 1933 com a Lei Seca. Essa lei, do ponto de vista de consumo, foi um sucesso, pois fez o consumo de álcool diminuir. Mas já ouviu falar de Al Capone? Pois é, ele e outros gangsters ganharam fortunas de dinheiro com o contrabando de álcool, e a lei seca fez o crime aumentar muito durante a sua vigência. A proibição cria efeitos colaterais. O Brasil sabe muito bem disso, pois é muito comum nas cidades o tráfico de drogas. Dessa forma, como na prática claramente a política de repressão não vem apresentando resultados, o tráfico de drogas não diminuiu, pelo contrário, somente aumentou, políticas alternativas surgiram. Ao invés do tratamento criminal, considera-se o uso de drogas uma questão de saúde. Diversos países da União Europeia, por exemplo, utilizam o seguinte raciocínio: ok, o consumo de drogas está presente na história da humanidade desde o princípio. Já que o ideal de abstinência é utópico, por que não focar na redução dos danos causados pelo consumo? Além disso, o preço que se paga pela criminalização das drogas é alto. Além das perdas humanas, no Brasil, por exemplo, paga-se R$ 44.000 por vaga e R$ 2.000 ao mês por preso. Neste contexto de tratamento mais humanitário, foram abrandadas as penas para os usuários, que deixam de ser presos e pagam multas ou são aconselhados ao tratamento médico, por exemplo. No entanto, os traficantes ainda são considerados criminosos. Contudo, não vamos generalizar toda a Europa. A Suécia, por exemplo, é bastante rígida em relação ao consumo de drogas. Em 1977, declarou desejável uma sociedade livre de drogas. Dessa forma, naquele país considera-se o consumo de drogas uma doença epidêmica. De acordo com Ronaldo Laranjeira, o país utiliza o argumento de que a epidemia do uso de substâncias tem alto grau de contágio psicossocial, em que a disponibilidade da substância é o fator mais importante no desenvolvimento das formas de abuso. Esse contágio pode ser colocado na fórmula: contágio é igual predisposição vezes exposição. O fato de restringir a exposição tende a diminuir o contágio das pessoas, já que não é possível mudar de forma tão fácil a predisposição. Em relação aos outros países da Europa e ao próprio Estados Unidos, a Suécia tem indicadores bastante inferiores aos mesmos, no que diz respeito ao uso de drogas, incluindo o consumo de álcool.
Porém, é bom ressaltar que, ainda de acordo com Ronaldo, embora o uso de drogas seja considerado socialmente inaceitável, o objetivo da política não é punir os indivíduos. Ao receber cuidado e tratamento, o usuário deveria se tornar livre das drogas e ficar reabilitado e reintegrado à sociedade. É aqui que queremos discutir algo. Até que ponto o Estado tem o direito de decidir o que é legal ou ilegal em relação ao consumo de substância que, essencialmente, prejudicam somente o usuário? E o que garante que o julgamento de valor em relação à maconha é melhor do que o utilizado para o álcool, por exemplo? É justo o ideal cristão de abstinência ser imposto a todos os indivíduos? Sim, esse é o ideal por trás da proibição ocidental. Mas, cara, você me pergunta, se a exposição é um fator que aumenta o número de usuários, e a dependência química pode fazer o indivíduo mudar de atitudes, inclusive de forma criminal, para continuar sendo usuário, proibir não é a melhor opção? Eu acredito que não, porque a guerra às drogas não vem surtindo efeito, como eu disse. O tráfico continua firme e forte. Será que uma liberação total, juntamente com o modelo da Suécia, de tratar os usuários não seria uma opção? Ou seja, em vez de se investir na guerra armada contra as drogas, por que não investir em conscientização e tratamento de viciados? Dados concretos mostram que, em relação ao álcool, taxação de preço e diminuição de propaganda faz o consumo global diminuir. Restrição de pontos de acesso faz o respeito ao limite de idade e a direção sobre aumentar. Além disso, é importante que a conscientização nas escolas seja acompanhada das diretrizes anteriores, pois senão a conscientização é mínima. O que você acha? Por que não aplicar uma política parecida com as drogas? Ao invés de proibir, criar regulamentação parecidas com o que se sabe que funciona com o álcool. Deixe seu comentário, não esqueça dos links da descrição. Vamos discutir! Essa tribo é atrasada demais. Eles querem acabar com a violência, mas a paz é contra a lei e a lei é contra a paz.